Olá, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando esse dia. Graças a Deus o Senhor fez pelo teu poder, pela tua misericórdia, que nós estivéssemos aqui reunidos em teu nome. Nós vamos refletir nessa devocional de hoje numa passagem que está em segundo livro de Crônicas, segunda Crônicas, capítulo de número 7. Nós vamos ler a partir do verso 13. Diz assim. 12. Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Até aqui. Nós lemos então 2 Crônicas 7, do 12 ao 15. Salomão tinha acabado de construir o templo que Davi pediu para ele fazer, uma vez que Deus falou que não seria Davi que construiria o templo, mas sim que seria o seu filho. Então Salomão, filho de Davi, constrói o templo do Senhor. Quando ele termina de construir o templo, ele vai orar. Ele ora então, ele faz uma declaração diante do povo reunido no templo. Pronto, voltamos. Perdoa, a internet está com um sinal fraco hoje. Eu estava dizendo então que quando Salomão termina de construir o templo, ele faz uma declaração ao povo e depois ele ora a Deus, faz uma oração a Deus. E aqui Deus está respondendo a oração de Salomão. E ele vai falar logo no versículo 12, dizendo: Salomão, eu ouvi a tua oração. Que maravilha para nós, sabemos que Deus ouve as nossas orações. Aqui ele está declarando: Salomão, eu escutei a tua oração e escolhi para mim este lugar, porque na oração que Salomão fez, ele dizia: Senhor, aqui está a casa construída ao Senhor, onde a tua arca foi colocada, que aqui sejam ouvidas as suas orações, que aqui seja o lugar em que as pessoas possam vir e orar a ti, confiar a ti e se arrepender dos teus pecados. Que todas as pessoas que estiverem onde elas estiverem se lembrarem que aqui existe a tua presença e elas se dirigirem a este local, independente do lugar que elas estiverem, e orar a ti, que o Senhor ouça as orações delas e perdoa as orações, perdoa essas pessoas. Então Salomão está orando aqui, Deus está respondendo a tua oração. Salomão, eu ouvi a tua oração e escolhi este lugar. Escolhi este lugar para que aqui seja feito, aqui seja casa de sacrifício. E aí ele vai começar dizendo que mesmo se eu cerrar os céus, mesmo se a chuva não vier, devido ao pecado do meu povo. E por que Deus está falando dessa forma? E vai dar vários exemplos. Porque foi exatamente aquilo que Salomão falou. Se você olhar no capítulo de número 6, você vai perceber que todas as orações que Salomão fez, a intercessão que Salomão fez: olha, Senhor, se o teu povo aqui pecar contra ti, mas se arrepender, o Senhor perdoa. Se por causa do pecado dele a chuva não vier, se por causa do pecado dele eles forem destruídos pelos inimigos, se por causa do pecado dele houver pestes, por causa do pecado do teu povo, se o Senhor, na tua ira, o Senhor derramar sobre eles o problema, a doença, a falta de chuva, mas, Senhor, dizia Salomão, se eles se arrependerem dos teus pecados, Senhor, ouve dos céus e perdoa o teu povo. Então aqui Deus está respondendo: olha, Salomão, como eu ouvi a tua oração, eu vou falar para você o que eu vou fazer. Se eu fechar os céus, não mandar mais chuvas, se eu mandar peste, se eu mandar o gafanhoto, se eu mandar a luta, a guerra contra vocês, por causa dos teus pecados, dos pecados do meu povo, se eu fizer tudo isso por causa daquilo que vocês estão fazendo, no entanto, se o meu povo, aqueles que me conhecem,
aqueles que chamam pelo meu nome, aqueles que eu separei do meio de outros povos e chamo esse povo de meu, porque Deus está falando assim, o meu povo, olha, Deus chamando eu e você dele, você é minha propriedade. Se este meu povo se humilhar, se arrepender dos teus pecados, ainda que eu tenha enviado a peste, a praga, o gafanhoto, a falta de chuva, a seca, as batalhas, ainda que eu tenha feito isso, mas se eles mudarem os teus corações, se converterem a mim, buscarem a mim, se humilharem a mim, buscarem em mim a solução dos seus problemas, eu ouvirei as orações que eles fizerem. E aí sararei a terra, vai dizer Deus, sararei a terra. Ouvirei dos céus, perdoarei os teus pecados, meu amado. Olha o que Deus está falando comigo, com você nesta manhã. Muitas vezes nós estamos passando por problemas, não sempre, mas muitas vezes estamos passando por problemas devido ao pecado que nós cometemos, às escolhas erradas que nós fazemos. E aí nós distanciamos daquilo que o Senhor tem para nós, para mim, para você. E por causa do nosso pecado, Deus que é santo, permite que nós passemos por problemas. E até mesmo envia os problemas para que nós possamos passar por eles. Mas se eu e você, diante desses problemas, mesmo que nós estejamos passando por problemas advindo do nosso pecado, mesmo por causa disso, se nós buscarmos ao Senhor, nos humilharmos, pedimos perdão, nos arrependemos daquilo que nós fizemos, o Senhor, na tua misericórdia e bondade, ouve a nossa oração. Ouve a nossa oração, perdoa os nossos pecados e muda a nossa sorte. Nesta manhã, o Senhor está falando para mim e para você, volta para mim. Volta para mim, entrega-se a mim de novo, arrependa-se dos seus pecados. Nós estamos vivendo dias difíceis, meus amados. Já estamos há muito tempo nessa pandemia. Mas o Senhor perdeu o controle. Não, o Senhor não perdeu o controle. Mas o Senhor está convidando a mim e a você a voltar para a presença dEle, a nos humilharmos na presença dEle, a pedirmos perdão pelos nossos pecados, de coração arrependido verdadeiramente, não por remorso, mas de coração arrependido, porque Ele está prometendo que se nós fizermos isso, Ele ouvirá a nossa oração, perdoará os nossos pecados, sarará a nossa terra, sarará o nosso coração, fará de nós homens e mulheres novos, transformados pelo poder que há nele. É tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento, de voltarmos à presença do Senhor, a voltarmos à presença dEle e entregarmos a Ele, porque há coisas em nós, porque nós temos uma natureza humana pecaminosa e há pecados em nós que são tão difíceis de combater, mas o Senhor é poderoso para nos ajudar. O Senhor é poderoso para te ajudar a combater esse pecado que persegue, essa tentação que está sempre te perseguindo, mas veja, a tentação e a provação não é sinal de pecado. Deus é suficientemente capaz de colocar no teu coração a força necessária para você dizer não à tentação. Não é pecado ser tentado. Pecado é cair na tentação. Então hoje, se você tem algum problema que você não tem conseguido se humilhar na presença dele, se colocar na presença dele e pedir para que o Senhor perdoe todas as vezes que você tem caído nesse problema. Pode ser da língua, da falsidade, da mentira, do adultério, né? Tantos pecados que nós temos feito, da ganância, da gula, tantos pecados registrados na Bíblia. Não tenhamos amado o Senhor. Pronto, voltamos de novo. Falei que hoje o sinal estava fraco. Segunda vez que ele para aqui. Mas amém. Então é tempo, o Senhor está nos convidando nesta manhã. Está nos convidando a nos arrependermos dos nossos pecados. E essa passagem que nós lemos em 2 Crônicas vai terminar dizendo que estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que fizer neste lugar. Lembrando que Deus está falando aqui para Salomão, da oração que Salomão está fazendo no templo que ele acabou de construir ao Senhor.
E Deus está falando que os olhos dele e os ouvidos dele estarão abertos e atentos às orações que serão feitas naquele lugar. Mas o Senhor também está dizendo para mim e para você hoje que os olhos e os ouvidos deles estão abertos e atentos à oração que você fizer. Então eu te convido nesta manhã a se colocar na presença do Senhor, a se humilhar e reconhecer que você é pecador, que eu sou pecador, e entregarmos inteiramente ao Senhor, porque o Senhor está prometendo aqui que se nós nos humilharmos na presença dEle e confessarmos os nossos pecados, Ele vai ouvir e vai sarar a nossa terra, e vai nos perdoar, vai nos limpar e fazer de mim e de você homem e mulher novo, transformado pelo poder que Ele tem. Que assim seja na tua vida, que você aceite esse convite, esse chamado de Deus para você. Que você se arrependa dos seus pecados, se entregue ao Senhor e você verá a grande maravilha que Ele vai fazer na tua vida para todo sempre. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa palavra. Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor. Bendizemos a Ti porque Tu és santo, poderoso. Obrigado por essa palavra maravilhosa, esse privilégio, oportunidade que o Senhor nos dá de todos os dias te conhecer um pouco mais, Senhor, através daquilo que o Senhor revelou na Tua palavra. Senhor, obrigado porque o Senhor vem nos convidar mais uma vez a nos arrependermos dos nossos pecados, Senhor. Porque por muitas vezes nós estamos passando por problemas, sim, advindo do pecado, mas o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus poderoso para perdoar. E o Senhor está dizendo aqui, Senhor, que se nós nos humilharmos, Senhor, se nós buscarmos a Tua face, nos entregarmos a Ti, o Senhor vai olhar do céu, Senhor Jesus, e perdoar os nossos pecados verdadeiramente, porque o Senhor é um Deus misericordioso. Por isso tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados, porque nós nos entregamos inteiramente a Ti. Ajude-nos, Senhor Jesus, a combater, Senhor, as tentações que nos advêm todos os dias. Ajude-nos, Senhor, dá-nos a força do Teu Espírito Santo, para que nós possamos resistir, Senhor Jesus, ao pecado que nos assola, Senhor. E assim nós sejamos cada vez mais transformados e santificados pela Tua presença em nosso coração. Nós te agradecemos, te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus abençoe. Mais uma vez, perdoa pelas falhas aqui na internet, mas em tudo o Senhor é glorificado. Que o Senhor te dê um lindo dia. Que o Senhor abençoe a tua vida e que Ele transforme o teu coração. Se entregue a Jesus, se entregue, se arrependa dos teus pecados, porque Ele está pronto para te perdoar, pronto para te receber de volta. E assim seja na tua vida, para a glória do nome de Jesus. A salvação é pela fé, mediante a fé em Jesus Cristo, pela graça que nos alcança. Que assim seja na tua vida, hoje, e na sua família, assim seja em nome de Jesus. Amém e até amanhã.